propósito e processos. Porque o propósito nosso já está definido em Deus, é uma vida de vitória, de poder. Mas os processos do dia a dia vão fazer às vezes eu chorar. Os processos do dia a dia vão trazer marcas sobre a minha vida. Mas eu não vou desistir do alvo que é Cristo. Então talvez você está hoje chegando aqui nesse domingo e olha como você melhorou. Quantos domingos você não estava na presença do Senhor? Ou seja, o processo está te trazendo a entender o propósito de Deus na sua vida. Então olhe para o teu irmão, dá um sorriso e fala para ele: que bom que você está aqui nessa noite. Porque alguma coisa aconteceu no decorrer da sua vida, em algum momento da sua história que te fez chegar aqui nessa noite. Mas esse dia já estava marcado no céu. Então entender tudo isso me traz marcas na vida. Tem dia que eu choro, tem dia que eu estou muito bem, uau. Mas tem dia que eu não tenho forças, mas eu olho para cima e sei que eu vou concluir a jornada que Ele tem para mim. Hoje, olhando, vindo para Pinda, eu vim lembrando dessa Dutra de indas e vindas. Hoje Deus tem dado um novo tempo, nós somos de uma igreja em Jacareí, temos funções lá, mas eu tenho ministrado em alguns lugares, a gente tem colocado lá TC Ministério, algumas pessoas têm acompanhado, e a gente está andando e Deus tem falado: Tiago, vai lá, faz isso. Eu conversava com o Eduardo, conversava com o Cris esse dia lá em São José, com o pastor de vocês dessa casa, do que Deus tem feito, como tem feito. Deixa eu dizer, não tente entender tudo para fazer. Faça que Deus vai te dando a orientação fresca para você realizar aquilo que Ele tem para você. Porque às vezes eu estou parado, esperando algo, esperando uma situação. Quantos já falaram assim? Eu estou esperando para fazer algo na minha vida. Esse ano eu vou concluir isso. Deus já disse sim, faça. Aqui no meio do caminho você vai entender aquilo que Ele tem para você. Porque eu nunca vi ninguém vencer uma corrida parado. E também deixa eu dizer algo para você: a velocidade que Deus vai te dar nessa corrida é a velocidade que Ele determinou no propósito de Deus para você. Então não tente copiar os processos dos outros na sua vida, porque tem gente que vai chegar na mesma linha de chegada. Quando tem uma corrida, e é isso que eu entendo quando eu falo da obra do Senhor, quando eu falo daquilo que Deus tem para mim e para você, é que a linha de chegada está lá. Eu quero chegar, não me importa em que posição eu vou chegar. Então às vezes você está olhando, se sentindo tão desanimado, olhando para o teu irmão, dizendo: ah lá, eles estão correndo, eu vou parar, talvez eu não vou chegar. Deixa eu dizer, corra na velocidade que Deus está te dando, mas não pare e cruze essa linha de chegada. Mas Tiago, o que eu tenho olhado? Eu estou olhando aquilo que estão falando a meu respeito. Ei, deixa eu dizer algo para você. Há um Deus lá no céu, e escute o que Ele está falando a seu respeito, e pare de ouvir tantas opiniões que não vêm da parte de Deus. Talvez você já desistiu algum dia de vir, porque falaram algo a seu respeito, e Deus estava dizendo: eu estou dizendo para você continuar. Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus 12, capítulo 1 e 2. Propósito e processo. Diz assim a palavra do Senhor no verso 1: portanto também nós consideramos que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Verso 2 de Hebreus 12: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Senhor, nós vamos ministrar a Tua palavra. Toca o coração agora e faz tudo o que o Senhor quer neste lugar, Pai, na minha vida e na vida da Tua igreja. Que a Tua vontade prevaleça, que a Tua vontade prevaleça, em nome de Jesus. Processo da vida, para chegar no propósito que Deus tem para mim. Quando eu começo a ler Hebreus 12, começo a entender, eu começo
observar que estamos rodeados de muitas situações, de muitas pessoas. Mas eu preciso, para cumprir a minha corrida, chegar naquilo que Deus tem para mim, eu preciso desembaraçar de tudo que me atrapalha. Então talvez nessa noite Deus não traga uma revelação tão profunda, eu chame você pelo teu nome e diga: olha, solta disso, porque você sabe aquilo que tem prendido a tua vida e aquilo que tem segurado de você conquistar algumas coisas que já estão liberadas no mundo espiritual. Já está liberado, Tiago, já foi decretado, mas então por que, Tiago? Tem pessoas que avançam e eu fico parado, porque a intensidade daquilo que você tem feito diante de Deus. Ei, eu disse para vocês, eu estou na igreja faz 30 anos, e eu tive que desembaraçar de muitas coisas, que o Espírito Santo já falou: Tiago, larga, porque eu tenho uma nova situação para a tua vida. Nós estamos num ambiente com uma escola, e todo mundo sabe que na vida eu tenho ciclo, fase, estações, e todo mundo passa de ano. Então por que espiritualmente você quer ficar na primeira série, sendo mimado por algumas situações? Não! E aí você está olhando pessoas se formando, você está entendendo na forma acadêmica o que eu estou levando para o mundo espiritual? Situações que Deus já falou: o que você está fazendo nessa sala? Quantos estão entendendo, amém? E às vezes o Espírito Santo chega e fala: Tiago, não. Mas Jesus, eu queria ficar nessa sala porque ela tem menos responsabilidade. Ah, não, eu não quero. Na verdade, é muita coisa e eu acho que não é necessário. Deus vai levantar outro. Realmente Deus vai levantar, porque essa obra de Deus Ele sustenta, é Ele que faz. Mas qual é o propósito de Deus? E quais são os processos que você tem abortado da sua vida para chegar naquilo que Deus prometeu para mim e para você? Por isso que há uma grande frustração em meu coração, quando eu olho a minha vida e falo: Jesus, como eu poderia ter sido bem melhor? Mas quando eu faço essa avaliação, eu tenho que trazer na minha mente uma reflexão: por que eu deixei de fazer? Por que eu não fiz? Opa, tem que me desembaraçar de tudo que está me atrapalhando e do pecado que nos envolve. Situações que acontecem, mas não deveria acontecer de novo. Por quê? Porque o Tiago não tomou a posição nessa corrida necessária, e eu não posso parar. Corramos com perseverança a corrida que está proposta. Você não é uma obra do acaso, você não está. Você chegou aqui falando: Tiago, tem hora que eu estou pensando em desistir. Não. Deus te formou desse jeitinho, e é desse jeito que Ele vai te usar. Então, desculpa, com todo respeito à casa, aos líderes, você sabe o que Jesus tem para você, não precisa talvez insistência para você fazer algo daquilo que Deus já declarou. Eu já te disse, se você estava aqui, se você está aqui nessa noite, alguém algum dia cumpriu o que estava proposto, foi lá, passou o processo e te deu uma palavra que mudou a sua vida. E quantas pessoas estão esperando você deixar algumas coisas, seguir o processo e concluir aquilo que Deus tem para você, que vai tocar outras vidas? Quantos estão entendendo? Diga amém. Então eu não posso, eu tenho que correr com perseverança. E como é difícil, porque é muito bonito eu fazer uma postagem e dizer que está muito bem, e às vezes eu tenho lá 100 curtidas, mas falta uma pessoa, um ombro amigo, uma mão para dizer: vale a pena continuar. Talvez pessoas no meio do caminho dessa jornada, dessa corrida, falharam com você, mas Jesus não. Ele não parou. O caminho da cruz era doloroso, o processo era dolorido, mas Ele cumpriu aquilo que o Pai, o pastor já falou aqui agora, Ele cumpriu o propósito dEle. Ele não parou. Quantos estão dispostos a não parar e cumprir aquilo que Deus tem para você? Olhando fixamente para o autor consumador da fé, eu acho que todo dia, quando eu estou orando, eu falo: Jesus, ajusta a minha visão em Ti, porque eu preciso olhar para Ele. Quando eu sento, e nesses 30 anos de igreja, sempre fui um menino bem observador, e sempre atento às coisas.
E no amadurecimento da vida, a gente vai aprendendo a se comportar, a saber o que falar, a hora que falar. E Jesus dá aquela apertadinha, mas eu observava pessoas dizendo, eu não vou mais. Eu era do tipo do amiguinho que quando a instrutora, a professora ou a tia da sala da igreja brigava comigo, cara, a gente volta. Vamos zoar mais um pouquinho, mas vamos segurar, mas vamos voltar, porque aqui é o melhor lugar. Eu não desisti de situações, porque mesmo menino, eu tinha que estar olhando para Jesus, porque eu sabia o que ele estava fazendo na vida de papai e mamãe. Repare ao lado de vocês, quantas pessoas já foram tocadas pelo seu testemunho, observando a sua corrida. Nós estamos rodeados de muitas pessoas, mas essas pessoas, elas podem até te empurrar e dizer, vai, anda mais um pouquinho, mas tem muitos dizendo, para, não precisa disso, onde você arrumou isso? Eu sempre falo que intimidade com Deus é algo pessoal, então se Ele te falou, você tem a sensibilidade, entendeu no Espírito que é Ele, faça, para de pedir tantas explicações e cumpra aquilo que Deus deu para você. Ah, Tiago, o outro vai fazer, não, aquilo que é para você fazer, outro não vai fazer. Deus vai colocar a outra pessoa e vai fazer aquilo que Deus colocar no coração dela, mas é uma responsabilidade minha e sua, porque Deus me criou, Deus te criou por um propósito, um objetivo, e você precisa absorver isso, colocar isso em prática e ter a alegria de celebrar ao Senhor. Nós ouvimos nessa noite que há pessoas que têm um ciclo, né? Eu vou, por que você está indo? Porque eu tenho que ir. Glória a Deus que tem pessoas entrando assim, porque nessa casa, quando a pessoa entra assim, o Espírito Santo vem, move tudo, e esse desfibrilador espiritual vem e toca e modifica as vidas. Mas a solidão do meio do caminho, ou às vezes os julgamentos de algumas pessoas fizeram muitos pararem. Mas eu não sei a situação, porque eu não te conheço, mas o Espírito Santo está te tocando e dizendo, continua, continua, continua. Olhando para quem? Para o consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que fora proposto, os discípulos ficaram, subiu para orar, suava gotas de sangue, porque ali o meu e seu pecado estava espremendo a vida dele, e ele sabia que ele ia morrer na cruz, mas tinha uma proposta, por causa do júbilo que fora proposto, suportou a cruz. Naquela hora ele disse, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu acredito que na minha e na sua vida, o que deu errado é porque não foi a vontade de Deus, mas a nossa. Deixa eu dizer algo para você, tudo que você vai fazer, nossa, mas você é um bitolado, não, eu tenho comunhão com Deus, pergunte para Jesus, porque é muito mais fácil acertar no começo, do que no processo ficar reclamando das coisas que deram errado. Mas deixa eu dizer, mesmo que deu errado, Deus está aqui para consertar tudo, te dar a mão, te levantar e dizer, continue em nome de Jesus. Porque tem gente contando história, mas Pedro pisou na água, andou sobre as águas, afundou, mas encontrou a mão de Jesus. Quem estava no barco contou a história, quem pisa nas águas, encontra Jesus e tem um toque especial com ele. Às vezes está cheio de gente, eu vou contar a história da irmã B, do irmão C. Não, deixa eu dizer, Deus tem uma história linda para você. Comece a viver os sonhos de Deus, porque tem história de Deus para contar sobre a tua vida. Mas é legal testemunhar, claro que é, uau! Mas Deus está dizendo, conta o que eu estou fazendo através de você, com você. Porque é gostoso chorar na presença dEle, é gostoso se rasgar para Ele, porque quanto mais você está com Ele, mais você fica parecido com Ele. E eu sempre olho e falo, Tiago, essa semana você não está muito bem. E eu falo, ele fala, Tiago, olha para mim, será que você está falando como eu falo? Você está se movimentando como eu movimento? Você está ouvindo a minha voz com nitidez? Por isso que eu falo que dentro da comunhão dos santos há um grande mover,
mas é aquilo que você decide fazer, é que vai dar força para você continuar nessa jornada. Como assim, Tiago? Simples. Essa palavra aqui, ela me guia, mas é no secreto de Mateus 6,6, que ela queima no meu coração, e me revela as coisas escondidas e maravilhosas. Pastor Fred Figueiredo sempre diz, que quanto mais fundo, maior é a pressão do mergulho, mas quanto mais profundo, mais eu vou encontrar tesouros que ninguém nunca viu. A decisão é minha, a decisão é sua, viver uma vida superficial ou mergulhado na presença dEle. Mas Tiago, lá é muita pressão, mas é lá que você vai encontrar coisas que ninguém viu. Quantos querem ter experiências novas com Deus? Levante suas mãos. Oh Deus, toca, Senhor, as nossas vidas, nessa noite em nome de Jesus. É a convicção daquele que fala assim, não, o que você está fazendo aí? Por que você está indo aí? Eu não me importo o que as pessoas vão dizer ao meu respeito, porque quando eu estou acertando, quem vai me justificar é Deus. Às vezes você está tudo certinho na sua vida, cheio de regras, e chega Jesus no meio do processo e dá uma bagunçada. Sabe por que Ele faz isso? Para você começar a depender dEle e saber que é Ele que está te guiando. Porque nesse caminho eu me torno um profissional, um grande atleta, e falo de Jesus. Eu sei quem é Jesus, eu engrosso a voz para falar dEle. Eu dou um glória mais forte e me apresento para as pessoas como tal. E tem hora que Ele fala, está falando de mim, está falando ao meu respeito, mas não está vivendo comigo. Talvez teve processo que te assustou na sua vida, mas você sabe porque o Espírito Santo que está falando ao teu coração. Foi esse processo que te fez chorar novamente. Deus não erra, você é escolhido dEle. Ei, você é filho, Ele é Abba, Pai, Ele está cuidando de mim, de você. Então não se assuste com os processos dessa vida. Talvez esse processo está te levando por um propósito que você nunca imaginou. E vejo que ele suportando, ele desprezou a vergonha. Como é ruim, né? Passaram algumas coisas na vida e você fala assim, aonde que você está, Jesus, nessa hora? Por que isso está acontecendo na minha vida, Jesus? Ele está no mesmo lugar, Deus está no mesmo lugar que quando o filho dele foi crucificado, olhando, sabendo que o propósito estava se cumprindo. Ou você acha que foi muito legal ele ver o filho dele na cruz? Mas era necessário para que hoje o Espírito Santo dele estivesse te convencendo e te trazendo para ouvir essa palavra nessa noite. Tudo é um processo em nossas vidas, mas eu tenho que estar disposto a passar. E às vezes eu não entendo isso, mas é necessário. Quem disse que eu ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio, e crer que Ele está cuidando de mim, é a maior guia, a maior força que eu tenho depositado e tem me guiado nessa história. Ele desprezou a vergonha, porque o caminho da cruz foi doloroso. Ele curou, estavam lhe dizendo, crucifico, porque a ingratidão é um sentimento horrível, mas você vai encontrar ele no caminho. Mas lembre-se que acima de toda vergonha, há um Cristo que suportou tudo e está aqui nessa noite para nos abençoar. Mas Tiago, como termina Hebreus 12? Ele se assentou ao lado do Pai. Para você se assentar em alguns lugares e cumprir o propósito de Deus na tua vida, você vai ter que suportar algumas coisas. Mas deixa eu dizer uma notícia de Deus para você. Sabe aquela situação que você achou que não ia aguentar? Ele estava do seu lado, é por isso que você aguentou. Então fique tranquilo, com Ele nós passamos todas as situações, passamos problemas, dificuldades, mas eu estou com Ele. Eu já olhei muita gente dizendo assim, mas Tiago, por que ele tem? Mas por que ele adquiriu? Mas por que ele venceu? Eu olho e falo, não sei, eu prefiro ter e não ter, mas eu sempre estou com Jesus, e Jesus sabe de tudo, então Ele vai dar tudo certo. Pare de olhar por situações humanas e comece a movimentar o mundo espiritual que está se liberando na tua vida. Alguns pontos que eu vejo nesse processo, nesse propósito: reconhecer quem eu sou. Romanos 8, 17 e 18 diz: se é filhos, então é herdeiros,
Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Verso 18 de Romanos 8. Porque eu considero que o sofrimento desse tempo presente não são dignos a serem comparados com a glória que há de ser revelado em nós. Esse problema que você está passando hoje não vai ser nada para aquilo que está vindo através da vitória que tem se levantado sobre a tua vida. Ei, eu nunca vi um filho de Deus guerrear e não sair com a vitória. Só perdeu quando não estava com o general de guerra do lado. Ele nunca perdeu uma batalha. O detalhe é, qual o exército que eu estou lutando? Qual é a minha posição perante aquilo que ele tem ordenado? Filho, herdeiros, co-herdeiros. Jeremias 1 verso 5, antes mesmo de eu formar no ventre materno, eu te escolhi, antes que vieste ao mundo, eu te separei, designei como missão de profeta às nações. Cada um tem um projeto em Deus aqui, então deixa eu dizer, cumpra aquilo que Deus tem para você. Eu vou repetir, pastor, não importa o tamanho da obra que Deus colocou na tua vida, o que importa é a intensidade e a forma que você está realizando ela. Você acha que Ele vai te dar algo maior, se você não soube cuidar daquilo que Ele te deu naquele momento? Eu quero conquistar as nações, uau! Mas o que você tem feito com a tua família, com a tua casa? Hoje é uma noite de ajustar alguns focos espirituais, porque já está revelado, mas talvez você não tenha enxergado completamente, mas a luz da palavra, a unção que está neste lugar, e o amor de Deus que Ele sempre nos alcança, vai trazer novos rumos, novas situações, e ainda mais, coisas que estavam óbvias na sua vida, você não estava enxergando, você vai dizer, obrigado Jesus. Falei para a Tainá, ela sempre pergunta, porque a Tainá, ela faz avaliação, né? Então ela está anotando ali, daqui a pouco vai ter, tipo, sabe quando você vai em algum lugar, que tem lá apresentação, organização, contexto, daqui em São José, meu Deus, é eu, Espírito Santo. Daí eu começo a falar com a Lívia um monte de coisa. É forte o que Deus vai fazer. Deixa eu dizer, o Espírito Santo tem visto tudo. Qual é a minha responsabilidade e sua perante aquilo que Ele tem me dado? Você sabe. Mas chegou a noite de eu mudar completamente situações da minha vida, porque o processo talvez está sendo retardado, está atrasado, porque faltou a minha posição. Tiago, mas é culpa do meu líder, da célula, do GC, do não sei do que. Porque meu pai, minha mãe, porque meu irmão, porque alguém, falharam com você. Deus não falhou, Jesus não falhou no caminho da cruz, e Deus não falhou no projeto dele na minha, na sua vida. Para! Tiago, mas eu tenho um problema familiar. Mas o Abba Pai tem neste lugar, e quando Ele abraça, Ele supera tudo, Ele te transforma, e aquilo que talvez te feriu, é aquilo que Deus vai te usar para curar pessoas. Porque eu não consigo detalhar, porque se fosse do meu jeito, eu não estaria aqui nessa noite. Mas como eu tenho entregado tudo para Ele, Ele direciona, e Ele coloca as situações. Você está disposto a obedecer? Então esteja disposto a ir aonde você nunca imaginou, falar com quem você nunca falou e fazer coisas que você nunca falou. Mas quando tem a assinatura dele, a palavra dele está na tua frente, já deu tudo certo. Vai e faça em nome de Jesus. Eu sou filho, alguma coisa se move em mim. Eu fui criado. Quando sou quem sou, eu não paro pelas circunstâncias. Tudo que saiu das minhas mãos, não saíram das mãos de Deus. Tem coisas aqui, situações nessa noite, que você falou, Tiago, parece que não tem mais jeito. Saiu da sua mão, mas Deus continua firme segurando. É só você entender o processo que Ele vai te dar novamente, em nome de Jesus. Porque Ele quer entender aonde está o teu coração, aonde está a sua vida dele. Porque glorificar quando tudo está bem é muito gostoso, uau, que legal. Mas quando tudo começa a apertar,
E tem hora quando tudo está bem, eu começo a esquecer dele. E ele fala, opa, peraí, deixa eu tirar da tua mão, porque então você vai perder. Então é melhor vir para a minha mão, você reconhecer que depende de mim, que eu te dou. Deus está devolvendo coisas maravilhosas, ministeriais, financeiras, profissionais e familiares sobre pessoas nessa noite. Se você está acreditando, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Saber com quem eu estou. Sempre minha mãe disse, Tiago, com quem você está andando? A pergunta que traz ao meu teu coração, você sabe com quem você está andando? É com Jesus. Mateus 28, 19 diz para mim e para você, Mateus 28, 19 e 20 diz, portanto, ide por todas as nações, batizando em meu nome e do meu Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar as coisas que tenho vos mandado. Eis que estou convosco até a consumação, até o fim do mundo. Você está habilitado, Ele te chamou, é garantido, Ele não vai te abandonar. São situações que o Tiago provoca, que me distancia de Deus. Deus não mudou. O que muda é a minha visão do Tiago mesmo. E às vezes eu falo, não, eu não vou hoje. Porque Deus vai pensar, que Deus vai pensar? Ele já te conhece mesmo antes de você praticar qualquer situação. Quando o filho sai da casa do pai, quando o filho sai para uma terra distante, ele toma a posição de, vou voltar para a casa do pai. A posição do pai de perdão é a mesma, mas o filho reconhece que lá tem. Deixa eu dizer algo para você, volte para aquilo que Deus já ordenou para você voltar, porque o perdão do Pai já está disponível para você nessa noite. Deus não mudou, o que muda é a minha visão a respeito de Deus. Deus continua sendo Deus em todas as circunstâncias. Deus continua sendo o mesmo, mas a minha dificuldade de entender quem eu sou, e nós somos filhos dele, amém? Filho tem prazer na casa do Pai. Filho teu, por que às vezes você se sente tão triste? Porque você fica procurando honra, alegria, distante da presença do Pai. É diferente do Pai te enviar, dizer, estarei com você. Vai e volta do tempo determinado. Porque por um período, o seu aprendizado vai ser suficiente. Mas eu sei, filho, que você vai sentir falta de mim. Deixa eu dizer, Deus está dizendo para mim e para você, fica ligado no que eu vou dizer. Está na hora de voltar e abraçar o Pai. Porque você pode ter andado muito tempo com o Pai, mas o calor dele, o desfibrilador dele, move a minha vida espiritual. Cris, pessoas morrendo espiritualmente, e nessa noite Deus veio, da forma que Ele quiser, para tocar. Mas Tiago, eu não senti isso. Mas Ele está movimentando alguma coisa no teu coração. Mas a disposição é minha. Pare de culpar os outros daquilo que deu certo e que deu errado. Deu errado, eu levanto, mudo a história e continuo caminhando em Deus. Porque eu não posso parar pelas circunstâncias que se apresentaram na minha vida. Se eu pudesse, então eu não vou fazer mais, porque nada presta, ninguém não. Não. Ei, olha a Bíblia. Hebreus 11 fala dos heróis, sofreram, padeceram, mas cumpriram. Chegou a minha vez, o Cristo falou, chegou a minha vez, chegou a tua vez, vamos fazer a nossa parte em nome de Jesus. Entender, saber com quem eu estou. As pessoas passam, mas Deus não. As coisas passam, mas Deus não. Não desfaleça o seu ânimo por causa da injustiça do homem, pois a justiça de Deus sempre prevalecerá na minha e na tua vida. Nessa noite, desapega de tudo aquilo que tem segurado a tua vida, de dar passos que Deus já ordenou para você dar.
Se embaraçar é deixar. Ah, não, peraí, não posso. Eu tenho uma grande obra e vou cumprir ela. Desculpa, mas eu não posso. Tem gente que está correndo, está parando para ouvir ou pedir orientação. Como Deus está no propósito e no processo, a orientação vai vir do seu lado. E você vai continuar, porque eu sei aquilo que está proposto para mim e para a sua vida. Você acha que Deus vai tirar algumas rotas? Você acha que Deus vai mudar alguma coisa? Quando eu vejo Eclesiastes 3, verso 1, diz assim: para todas as realizações há um momento certo, existe um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Opa, há um tempo. Verso 11 de Eclesiastes 3, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade, contudo, o ser humano não consegue perceber. Verso 11, ele fez tudo no tempo apropriado. Deixa eu dizer, sincronize o seu tempo com o tempo de Deus, e você vai ter uma vida de muito mais satisfação nele. Porque às vezes eu estou achando que eu estou atrasado, e Deus falou: filho, olha onde eu te levei. E às vezes eu estou querendo alcançar algo, que Ele está falando: Tiago, tem um tempo determinado. Por isso tem muita gente no iFood espiritual. Essa veio agora, hein, Cris? Alô, o que você tem para falar? Eu prefiro curvar, gastar horas e ouvir aquilo que Ele tem. Talvez você está tentando várias saídas, e a palavra dEle, e o joelho no chão, o choro, vai mudar a sua história. Mas Tiago, me falaram que é mais fácil desse jeito. Você prefere ouvir o que falaram, ou aquilo que Deus está falando no teu coração? Sabe por que é mais fácil falar do que falaram? Porque daí eu tiro a responsabilidade. Mas todo um dia no céu, eu e você vamos ser responsáveis, porque a vida que deu, Ele não deu para terceiro, Ele deu para mim e deu para você. Então cuide da sua vida na presença dEle e cumpra aquilo que Ele tem para você. Para de dar desculpa, porque daí seria muito mais fácil se eu me responsabilizasse de tudo aquilo que eu faço e não jogasse na conta da Tainá. Ah, mas a Tainá, mas não sei o que. Ei, se Deus colocou pessoas na sua vida, se Deus colocou, tem umas que a gente busca, né? E aí é necessário passar por processos, não adianta chorar. Mas se Deus tem colocado pessoas na sua vida, Ele sabe exatamente o porquê, o propósito e o processo. Saiba entender aquilo que Deus tem feito. Verso 12, sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem, se não se alegrar de fazer o bem durante toda a tua vida. O projeto não é um projeto da igreja, é um projeto dos céus, que se tornou um propósito, e vão ter os processos. Quantos querem entrar nesse processo? É só você dar o nome e partir para essa corrida. Não é desculpa, é se alistar, porque tem uma guerra. Como que você quer conquistar algo se você não foi para a guerra? Você vai viver de despojos, daquilo que estão trazendo para você? Deus está dizendo: vai lá, guerreia e traz aquilo que Deus te deu, e dá para alguém, porque ensina ele a guerrear. Tem gente vivendo de despojos. Veio para mim. Ei, está na hora de você cortar a cabeça do goleiro, levantar e falar: olha, cadê quem estava falando algo? Deus está escrevendo um novo tempo, uma nova história. E olhe para o teu irmão, dá uma cutucadinha nele e fala: você vai ter história para contar. Aleluia! Verso 14, compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada pode se acrescentar. Tem muita história se acrescentando no nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para você. É palavra de Deus, oração e orientação do altar. Tem muita gente acrescentando coisa que não tem nada a ver. Mas cada um vai dar a sua responsabilidade perante os céus. De igual modo, nada pode se subtrair. Deus não erra. As minhas decisões são errôneas, são erradas.
e às vezes atrasa o processo e o propósito de Deus, mas Ele não erra. Pare de querer dar receita para aquilo que já foi gerado no céu. Ele não erra. Eu que às vezes não entendi a forma de cumprir aquilo que Ele tem determinado na minha vida. Compreenderam? Vou repetir. Mas Jesus não pode ser assim? Não existe sugestão, existe obediência, Ele não erra. Mas por eu não saber quem eu estou servindo, ou quem é meu pai, eu fico sugerindo demais. Como filho, você tem o direito de falar tudo que você quer, mas você também tem que aprender a ouvir aquilo que Ele tem para você. Por eu não respeitar, estou falando o Tiago adâmico, papai e mamãe, eu acho que Deus é assim. Deixa eu te dizer, Deus está corrigindo alguns focos nessa noite, para você entender quem é o Deus, quem é o teu pai e como você deve falar com Ele. Tiago, Deus tem me falado tanta coisa, legal, mas o segredo não é só ouvir, é compreender e obedecer. Tem gente que ouve tudo de Jesus, mas não obedece nada. Deus falou com você? Falou comigo. Você obedeceu? Não. Ouvir algo é uma coisa, entender algo é um outro processo, e obedecer e cumprir aquilo que foi determinado é o meu grande desafio. Porque muitos aqui já receberam palavras poderosas de Deus, mas pela minha decisão, pela sua decisão, o processo está travado. Porque ouvir é uma coisa, entender é outra, e obedecer. E Deus está falando para mim e para você, já entendeu? Tiago, fala para esses irmãos de Pinda, meus filhos, está na hora de obedecer. Você sabe o que o Espírito Santo está te falando, porque eu estou fazendo a minha parte, o Espírito Santo faz a dele, agora faça a sua, em nome de Jesus. Não tem desculpa. Eu estou na palavra, o ambiente, que Deus é profético no lugar. Há uma palavra, ela é viva, você recebe. Agora eu tenho que pôr em prática aquilo que Deus tem ordenado. Verso 22 de Eclesiastes 3, considerando que tudo isso, cheguei à conclusão, que existe nada melhor para um ser humano que ser feliz no trabalho que realiza, e desfrutar os seus resultados. Afinal, essa é a sua recompensa. Portanto, quem de nós tem poder para saber o que vai acontecer depois da nossa morte? O tempo determinado dele. Saiba entender aquilo que Ele tem para você, a hora que Ele tem, o jeito que Ele tem, e cumpra o propósito de Deus na sua vida. Quando eu vejo o nosso amigo Jonas indo para Tarse, lugar de desobediência, fora, e deixando de ir para Nínive, eu entendo que eu atraso o processo, e quando eu atraso o processo, eu prejudico pessoas que estão ao meu lado. Os camaradas não tinham nada a ver no barquinho. O cara paga a passagem. Tem gente que muitas das vezes estão pagando um preço muito alto para fugir da presença de Deus. Deus dá uma ordem, entra no barco e deixa Deus conduzir a tua vida. Não, Tiago, mas eu quero ir para lá. Eu quero estar longe da presença. Não tem lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus. E Deus está realinhando situações e nós voltaremos ao centro da vontade dEle. Mas não, eu tenho que balançar a vida aos meus lados. Quantas pessoas na tua casa já perdeu coisas por causa da sua desobediência? Responde para você. Mas ao mesmo tempo que você está respondendo, deixa eu dizer, tem um peixe para te levar na vontade de Deus. Ou você pega o barquinho, ou você vai para dentro do peixe, mas ele vai desembarcar no propósito que Deus tem na tua vida. Mas qual é o processo? Dentro do grande peixe ou no barco? A escolha é sua. Mas que você vai parar onde Deus quer, você vai parar. Então não seja um filho desobediente. Entre no barco certo e cumpra a vontade de Deus. Porque quando Deus tem algo com alguém, se cumpre. Estou acabando. Mais uma coisa que me salta os olhos. Suportar porque Ele suportou. Romanos 12:2. Não se conformamos com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentai, processo, qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus.
mudar a minha mente, porque Deus já está liberando muita coisa nessa igreja, e às vezes eu não recebi, por quê? A minha mente está consignada lá com o Egito, e Deus está falando, ô, já entrou na terra, para de lembrar do Egito. Tem gente com trejeitos do deserto, na terra santa já. Já estou no outro ambiente, mas estou achando que eu estou no deserto ainda. Estou murmurando, estou falando, ei, ciclo, fase e estações. Você já saiu do deserto, olha a terra que você está e sorria em nome de Jesus. Desfrute daquilo que Deus já liberou. Mas eu estou reclamando, eu estou esperando cair alguma coisa do céu, e às vezes a mesa já está posta, é só você pegar. Tempo de deserto na sua vida já passou. Comece a desfrutar a terra que você já pisou em nome de Jesus. Eu estou na terra com jeito de deserto. Nessa noite Deus está realinhando muita coisa. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí a cruz chegou no propósito. Porque a vontade do Filho poderia prevalecer. Eu não quero mais, Pai. E aí hoje nós não estaríamos aqui. Mas quando ele viu toda a dor que ele ia passar, ele falou, Pai, a minha vontade não é tão boa, cumpra a sua. Quando você não saber para onde ir, quando você não souber o que fazer, peça a vontade de Deus, que a tua vida vai ser muito melhor. Porque quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Mas nós temos um alvo, nós temos Cristo, nós temos a palavra, e não vamos nos desviar dela, e vamos sim cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Agradeça a Deus pelas portas que Ele fechou. Uma porta fechada pode ser uma bênção disfarçada. Deus fechou, eu estou lá, pá, quero abrir essa porta. Não. Sabe quando a porta, quantos já ficaram de castigo aqui? Pode falar, porque aqui ninguém vai ser preso, esse negócio. Porque hoje em dia não pode fazer nada, né? Ninguém pode fazer nada. Ah, você falou isso, tem que avaliar. Nossa, eu estou numa escola, Jesus. Sabe quando você estava no quarto chorando? Quantos aqui era daquele que, quando queria sair do quarto, começava a chorar perto da porta? Sabe o que Jesus está falando, Tiago? Fala para eles bater, fala para eles sussurrarem. Eu estou do outro lado, prontinho para abrir. Mas eu preciso ver o arrependimento. O arrependimento que eles já disseram, eu entendi, Deus, por que eu estou lá? Quando era criança, eu gastava meus dias e horas no carpete de um apartamento na Avenida Andrômeda, em São José dos Campos, chorando, dizendo, mãe, eu entendi, me perdoe, abre a porta. Às vezes você está do outro lado da porta, só reclamando. Jesus só quer que você venha e diga, me perdoe, Pai, eu aprendi, eu sei que eu estava errado. Chega de remorso. Vamos nos rasgar em obediência no Senhor. Ele fechou a porta, fica tranquilo, tem outras situações, porque tudo muda. A vida é dinâmica e ela nos surpreende de várias formas. Talvez houve acontecimento na minha e na sua vida que poderia paralisar a sua história, mas foi um grande impulsionamento para onde Deus queria te levar. Deixa eu dizer, entenda, aceita e passe pelos processos que te levará ao propósito de Deus. Para concluir, uma jornada, Abacuque 3, 17 e 18, ainda que na figueira não floresça, nem haja uvas na videiras, mesmo falhando toda a safra de oliva, ou as lavouras não produzam mantimento, e as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra no currais. Todavia eu me alegrarei e exaltarei o Deus da minha salvação. Eu não me movo por circunstâncias momentâneas, eu me movo pelo propósito de Deus na minha vida. Pode estar te faltando tudo, não faltando a sua fé e a sua esperança nele, você não vai parar. Então por isso quando o camarada vem e toma uma pancada, ele pode ficar ali, mas ele não é nocauteado, porque tem um Deus dizendo assim, sabe aqueles que olharam para você assim, aonde ela tirou força para passar por isso? A força vem dele, e tudo é para ele, tudo é por ele, a ele a honra, a ele a glória. Aleluia, aplauda o Senhor. Se é para ele, aplauda o Senhor.
Todavia eu me alegrarei, não é por circunstâncias que tem me movido, é por aquilo que eu confio em Deus. Pare de olhar circunstâncias momentâneas e acredite naquilo que tem sido pregado e aquilo que Deus já te falou. Porque palavras vão chegar para barrar a minha vida, porque na minha vida foi assim, mas eu tive que não entender. Falei, Deus, eu não estou entendendo o processo, mas eu não vou deixar, porque um dia você passou e eu vou passar por isso. E é por isso que eu tenho a oportunidade de estar aqui nessa noite, porque eu não parei por circunstâncias da minha vida, mas eu acreditei naquele que prometeu e aquele que me escolheu. E se Ele te escolheu, Ele tem algo por você, Ele tem algo através de você, então cumpra o propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Os momentos nos levam ao processo, e o processo vão nos levar ao propósito de Deus. Ministério de Louvor, se puder vir aqui à frente, aleluia. Nunca deixe um momento, uma circunstância momentânea determinar o teu futuro. Ah, Tiago, aconteceu isso, ei, aconteceu, já aconteceu. Confie no Senhor e avance nele. Cutuca o teu irmão e fala, não para. Olhe para o teu irmão e diga para ele, não para, não para, não para. Ah, Tiago, eu não quero falar, porque eu acho que isso não é necessário. Então, ouve o mundo. Ah, é necessário mesmo falar isso? Não sei. Se o Espírito Santo te convenceu, amém. É você e ele. Mas eu vim de lá, de São José para cá para dizer, não pare. Sabe por quê? Porque daí eu estou cumprindo o meu propósito. Aleluia. Mas Tiago, estão falando que não está no tempo. O tempo é dele, a glória é dele, a honra é dele. Hoje eu estou aqui, amanhã ele sabe o que vai fazer comigo, ele sabe o que vai fazer com você. A situação jamais será maior que a promessa de Deus na sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. A situação que você está vivendo hoje jamais vai ser maior do que a promessa, o propósito de Deus para a tua vida. Vamos louvar